bem-vindos ao Lavis Conecta, podcast que é uma plataforma para conectar você com arquitetura, decoração, design e muita conversa boa, não é, Vanessa? É isso aí. Eu sou André Costa, jornalista, e hoje a gente vai bater um papo com um arquiteto carioca que, de tão visionário, mas com traço tão global, já traça novos caminhos para além do Rio de Janeiro. É isso mesmo. Eu sou Vanessa Lavi, designer de interiores, e é uma honra hoje poder conversar com o nosso convidado. Vamos lá, Vanessa. Primeiro tem uma lista para descrever ele, não é? Ele é designer de mobiliário, curador internacional, um dos arquitetos mais jovens a participar da Casa Cor Rio, é citado por importantes veículos de comunicação como um nome de destaque na nova geração de designers brasileiros. Sem contar que é dele o projeto de estrutura e arquitetura aqui da Casa Redentor, que hospeda o nosso podcast. Com vocês, Victor Nissier. Obrigado, adorei essa introdução. Gostou? Pouco imparcial, né? Olha, então, né, aqui são algumas décadas de amizade, né? Então transparece um pouquinho, mas é sempre uma alegria estar aqui com você também, André. Esse formato de vocês tão bacana, desse podcast nessa casa que já virou um cartão postal carioca, né? Total. Não, a gente fica muito feliz de poder ter encaixado na agenda, finalmente, te receber aqui. Ele, né, recebeu o Vitor hoje aqui, né, na nossa terceira edição. Terceira edição, gente. Esse cantinho tá crescendo, hein? O papo de hoje com certeza vai render. Vai render. Eu tenho acompanhado aqui o processo das últimas edições e com certeza é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Victor. Para começar, a gente queria que você fizesse esse exercício também de se apresentar. Fala um pouco do teu trabalho, Victor. Então, como eu já fui tão bem apresentado que agora fica mais difícil. Mas me chamo Victor Nissier, sou arquiteto, designer de mobiliário e curador. E tenho 35 anos, sou carioca. Agora a gente fica entre Rio e São Paulo na rotina da arquitetura. E através do mobiliário, que sempre foi um sonho, consigo escalonar outras cidades. Inclusive essa edição internacional desse evento em Milão, que eu faço a curadoria. E acho que realmente o André falou bem que eu sou um carioca que tem um pouquinho mais cosmopolita, gosto um pouco mais das grandes cidades do que a maior parte. E acho que isso me faz ter, claro, um coração carioca que pulsa quando está por aqui, mas que também gosta de essas explorações além do nosso balneário. Total. Não, e a gente fala do Victor, né, como uma pessoa carioca, óbvio, mas que tem um amor por essa cidade que em algum momento teve que transparecer nas redes sociais também, né? Com certeza. Você leva muito o teu lifestyle e o teu lifestyle de Rio para as pessoas, e isso engaja super. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, como é que você construiu ao longo desses anos essa relação não só com clientes, mas também com os teus seguidores. Isso é muito interessante, porque por muitos anos eu entendia que a vida pessoal e a vida profissional tinham que ser separadas, né? A maior parte das pessoas, lá atrás, quando eu comecei a Arquinis, que já são 10 anos de trajetória, tinha essa interpretação, né? Ainda mais as pessoas foram descobrindo, na nossa geração, como utilizar as ferramentas, né, as redes sociais e tudo mais. E demorou muito para entender esse mix, né? Essa mistura que é, hoje em dia, o caminho natural do que eu faço, né? Me comunicar com meus clientes como amigos, os meus amigos se tornarem clientes e ter aquelas pessoas que são espectadores de tudo que está acontecendo, seja na arquitetura, design ou no lifestyle. E aí eu acho que, sendo carioca, a inspiração é cotidiana, né? Assim, nossa vida vira um take de novela facilmente, seja o que for no cotidiano, né? Nossas paisagens ajudam muito. Os atores não precisam ser tão espetaculares assim, nem tão especiais, podemos ser nós mesmos, que já virou uma vida de novela. E eu acho que é muito interessante, né, nessa visibilidade de tantas pessoas que acompanham o trabalho, conseguir mostrar um pouco o que o Rio tem de bacana, o que o Rio ainda tem, né, que é tão interessante, que é realmente o estilo de vida que foi uma impressão nível Brasil, né, assim, desde as novelas, a moda, a arquitetura carioca. Então eu acho que existe muito o que se falar, né, em termos de criação, principalmente em relação ao Rio, né. Nas outras áreas, enfim, a gente teve aí se dissipando, né, pelo Brasil, indo para São Paulo, mercado financeiro, a política, né, e o que a gente ficou foi realmente de remanescente a criação e esse estilo de vida que se conecta, né, com todo mundo, pelo Brasil, pelo mundo. Então eu gosto bastante de poder mostrar esse pouquinho do que é a rotina no Rio de Janeiro. Sim, você falou desses 10 anos, né?
passaram muito rápido. Eu lembro dos inícios, né, das estreias, dos primeiros lançamentos. E eu queria falar um pouco com você sobre justamente sobre essa comunicação, né? Você pegou exatamente esse movimento onde a rede social pauta muito profissional. Para você foi fácil se adaptar? Hoje em dia a gente sabe que você leva isso como parte do teu escopo no dia a dia. É muito fácil para você se comunicar com essas pessoas. Mas no começo, fazer essa transição ali com a rede e com o teu lead de clientes, foi tranquilo? Olha, não foi fácil o início, né? Então é bem interessante falar disso, que hoje em dia realmente é uma coisa mais natural. Até meu pensar, às vezes eu tenho que me policiar para não estar pensando no formato story e entender que eu estou vivendo aquilo ali, né? Você acaba ficando um pouco condicionado até a não olhar e às vezes já pensar no conteúdo. Mas lá atrás acho que foi muito treino, né? Assim, a todo momento, né? Quem se olha, se vê falando numa câmera se sente no primeiro momento ridículo, né? Verdade seja dita. Então, assim, a não ser quem já nasceu, né, para ter instrução para isso, que não é o nosso caso, sou arquiteto, né? Não fiz tablado, né? Então, assim, lá atrás realmente foi muito exercício, muito treino e entender que isso era um instrumento de trabalho, de me comunicar, né? Se antigamente a gente tinha os materiais impressos, né, como meio de publicidade único, ou a gente pegou, acho que o André é bem mais novo, não pegou no jornal Balcão. Eu amo quando tem essa confusão. Ele é muito novo. Eu deixo a história rolar. É muito novinho, mas assim, antigamente você tinha expressão através do jornal impresso, de anúncio, né, como é que você anunciaria a sua empresa. E aí acho que essa transição, como toda transição, as pessoas têm que se adequar, né. Eu acho que teve um boom em um dado momento, além do que se deveria, agora as pessoas estão encontrando um equilíbrio, né, entre o analógico e o digital. Então eu participei de todo esse processo, né? Antes da compreensão de que um excesso era uma coisa nociva, né? Agora com a compreensão de que tem que ter um equilíbrio, um retorno um pouco do analógico, e eu acho que sempre com esse ar que é meu de descoberta, né? De tentar entender o processo, que eu não vá virar o maior entendedor, mas pelo menos eu estou entendendo o que está acontecendo. E aí foi muito por esse caminho. Na época, lá atrás, eu contratei uma consultoria, que me orientou por um tempo, e todo um trabalho, né, de complementar, de explicar um pouquinho essa rotina tão intensa que até hoje, né, gera um pouquinho de curiosidade, como é que se concilia tudo isso, e se realmente eu estou à frente desses projetos todos, e é uma coisa de equilíbrio que é uma descoberta diária, não existe uma forma. Juntar tudo isso. E a gente que brinca, né, a Vanessa, que é minha amiga há tantas décadas, a gente estudou juntos no colégio, pra quem não sabe. Tem gente que fala, Vitinho, eu te ocultei do Instagram, você posta demais. Nossa, não é possível que você faça isso num dia só. Não, tudo bem, pode ocultar, o que importa é a continuação do amigo. Mas acho que é isso, existe uma questão também de vários estudantes de arquitetura que se comunicam com a rotina do que é o fazer de um arquiteto através do meu Instagram. Então tem um papel, de fato, assim, de transmissão, que eu gosto. Eu acho que se a gente consegue transmitir, a gente está sempre ajudando alguém. E por outro lado, tem muitas pessoas que seguem e querem ver e gostam. Viu como é que é minha amiga? Não, que é inspirador. Né? Você sabe disso, que as pessoas falam. E você tem um feedback de pessoas que de fato acompanharam, sabe? Assim, nesse processo de... A gente está indo agora para a 7ª Casa Cor, né? E às vezes tem visitantes que são pessoas que acompanham o meu trabalho, que eu não conheço ainda pessoalmente, e que conseguem fazer alusão. A pessoa visita e fala, não, eu vejo um traço em comum da colmeia urbana que você fez em 2018, ao mesmo tempo que você fez o teto côncavo da Leitura Tech de 2019. A pessoa está acompanhando e sabe captar o processo e o que está por trás da tua criação. E de fato envolve uma admiração, né? Então, sim, com certeza. Eu ia perguntar isso, se é difícil para você sair um pouco desse lugar de Victor que está vivendo a vida normalmente e se enxergar como uma figura aspiracional mesmo para as pessoas, para os profissionais que estão começando agora, querem se inserir de alguma maneira e te usam como uma referência. Acho que é curioso, assim, mas não me empaideço, nem sai muito do prumo do que são os meus alinhamentos. É claro que tem esse papel de transmissão, que é uma responsabilidade, mas eu acho que você não consegue ter um panorama e falar agora uma postura diferente, né? Já está tudo ali dentro. Já está tudo ali dentro. E eu tô tão engajado nesses novos projetos, como tem sempre, ao meu ver, um olhar meu, de coisas que eu ainda quero aprimorar, que eu quero aprender, que eu quero crescer. Não existe esse momento dessa observação, sabe? Vai num contínuo
mas realmente é muito bacana, né? Interessante você ver esse reconhecimento, perceber que as ações do que você está fazendo estão reverberando, né? Pessoas se conectarem, marcas se conectarem e quererem estar ali, né, junto nesse processo criacional que às vezes começa de mim, no final a gente tem centenas de pessoas envolvidas, né? Seja na escala da arquitetura, com uma edificação pronta, seja num móvel, você tem pessoas de criação da indústria, setor técnico, tantas pessoas logísticas para validarem, seja num casa-cor que você tem, né, dezenas de empresas juntas. É muito interessante que realmente tem um respaldo, né, assim, das pessoas apoiarem, comprarem suas ideias. Sim. E assim, qualquer escala, seja virando um cliente, um apoiador ou apenas uma pessoa que está acompanhando o Instagram, você receber que as pessoas estão comprando a tua ideia, é muito gratificante. Porque isso significa que você está passando confiança, né? Mostrando o seu trabalho. Então a pessoa fala, gostei dele. Vou chamar ele. Me conectei com ele. Me conectei né? com... Então é muito bacana isso, porque às vezes a gente interpreta o seguidor como um número, mas não é um número. Né? Você tem ali cada pessoa que está ali fazendo daquela rotina quase que um periódico. Né? Então é interessante. Não, e também esse seguidor amigo que você citou, né, que ocultou os teus stories. É engraçado, né, porque as pessoas geralmente seguem pra fazer aquele pente fino, né, ver o que tem de interessante ali, que eu sei que esse cara em algum momento vai produzir pra mim. E você entendeu exatamente como é que funciona a comunicação, né, porque você é millennial, você entende que a ferramenta de comunicação muda em algum momento e você faz essa ponte muito naturalmente. Isso que é o mais bacana de ver, né? As pessoas acompanham ele sabendo qual vai ser a abordagem. Assim, eu acho que às vezes a pessoa pode até trabalhar em outra área e tal, e tipo, não tá muito afim de ver aquilo, mas é amiga da pessoa, não vou deixar de seguir, mas, vamos supor, gosta de ver outras coisas, Sim. né? A gente vê tanta coisa na internet. É natural, né? Assim, essa comunicação, e acho que a maior parte das áreas, né, tem buscado isso através do Instagram, né, enfim. Mas realmente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque senão a gente acaba vivendo uma vida muito pautada no digital também. Então acho que até através do que eu tento transmitir, que tem esse equilíbrio de mesclar a vida pessoal também, é mostrar que de nenhuma forma você não pode estar engajado em projetos suficientes ao ponto de você deixar de viver a sua vida também. Sim. O que é, na verdade, quase que é uma premissa do sucesso, do capitalismo e tudo mais. Acho que hoje em dia as pessoas já entenderam de uma forma diferente. Né? Tem que ter um equilíbrio. Que aí mostra o teu eu natural. O teu natural, teu momento de lazer com os amigos, né? com um animalzinho de estimação. Sim. O que você gosta de fazer no seu momento, né? de escape. Então, acho que as pessoas gostam, né, dessa construção. Com certeza. E conseguem, né, se conectar mais com a gente como resultado, não só como produto. Sim. Eu acho que hoje em dia não é o caminho, né? Assim, você consegue se aproximar do teu interlocutor se você é só um produto ou só uma logo. As pessoas querem saber quem está ali por trás. Uma pessoa ali, pessoa não é tá só ali um por trás. produto. Como diz uma amiga nossa em comum, tem que ter um pupurri. Tem que ter um produto. E, Vitor, como o assunto é conexão, te conheço desde a infância, né? Como é para você essa dinâmica de manter fortes conexões ao longo da vida pessoal e profissional? É uma pergunta interessante. Até meu pai esses dias, né, elogiou. Falou, meu filho, é motivo de muito orgulho ver que você construiu amizades sólidas para sempre. A maior parte dos meus amigos são meus amigos há 30 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos. Eu acho que é uma constância, né? Acho que a amizade tem um quê muito forte. Desculpa. Mas acho que a amizade tem esse quê muito forte de também uma constante um zelo, né? Um cuidado, um carinho, um apoiar, né? Que na vida contemporânea é muito fácil você não condizer com a expectativa de um amigo, né? Você deixar de ligar naquele momento importante, apoiar. Então acho que é uma coisa que eu também tento muito fazer em paralelo. E acho que realmente é uma construção de dedicação, né? Assim como tudo na vida que você realmente quer que dê certo. Então acho que vem aí da métrica um pouco capricorniana de ser, de realmente gostar de ter meus rituais, né? Assim, eu tenho que até me desafiar a quebrar um pouco esses paradigmas e descobrir novos restaurantes, novos lugares, que tem coisas que eu já sei que dão certo. Sim. E que eu gosto muito.
E acho que nas amizades é parecido. É claro que eu tô sempre aberto a novos amigos, mas eu tenho aqueles amigos que eu sei que vão, né, assim, me apoiar e que eu vou apoiá-los. Então acho que realmente eu gosto das construções sólidas, sabe? Das coisas, assim, de ser, né, fiel ao que eu tô ali dedicado a fazer. E nos amigos não é diferente, né? Não, bom saber que temos uma fonte aqui maravilhosa para quase um arquivo confidencial, Tem hein? 32 anos que a gente é amigo. 32 anos. A gente entrega a idade, aí vocês estão fazendo conta como é que eles têm 18 anos e são amigos há 32. Não, mas é do prézinho, né? Desde pequenininha da escola. Estamos com 35. 35. Bota as imagens, gente. Ai, meu Deus, uma hora. Compilado. Vamos Bota editar as essas imagens, vamos entender o que vai ser. Rose, solta o VT. Então, aproveitando que a gente entrou, né, nessa seara aí das memórias, né, do arquivo confidencial, conta um pouco pra gente como foi esse encontro com a arquitetura. Teve uma influência ali da família ou foi um caminho natural? Olha, teve o oposto de uma influência da família. Tudo que acho que minha família não queria no primeiro momento era que eu fosse arquiteto. E hoje em dia são os maiores entusiastas. Meu pai e minha mãe falam, nossa, não poderia ter sido diferente. Mas realmente foi uma coisa um processo muito pessoal, né? Porque eu não tinha essa referência perto de mim, né? Nem eu sabia direito o que era arquitetura. Porque naquela época, né, há 15, 16 anos atrás, 17 anos quando eu fiz essa opção, você não tinha esse contato, né? Se você não tivesse alguém muito próximo que você pudesse fazer uma imersão, você não tinha Instagram ou formas de pesquisar tão claras que nem hoje. E eu acho que foi uma coisa muito autodidata, assim, de querer sempre desde muito pequeno pegar a planta de apartamento no sinal e redesenhar a planta e mudar a planta. Não era uma brincadeira de criança, né? Assim, não era uma coisa que criança busca. Já tinha o dom. Já tinha aquela vontade de entender planta baixa e modelar 3D. E, enfim, todos os jogos relativos a montar coisa, montar parque, né? The Sims, que era pra montar a casa. Eu não queria fazer a interação de viver a casa, eu queria montar eles. Então era muito isso, assim. E aí, claro, teve uma influência da minha família na parte da criação, porque minha mãe era importadora, empresária, né, do meio da moda, e foi uma das primeiras a trazer marcas internacionais para o Brasil. Sempre tive esse contato muito próximo com o trabalho desde muito cedo. Então era uma coisa do espírito capricorniano de ir com ela na seleção das peças. Naquela época, né, ela tinha que viajar, ir para a Itália, para Nova York, para fazer a captação desses produtos. E eu ia, escolhia, opinava, ajudava a vender, panfletava. Então acho que eu já nasci uma criança, um idoso, assim. Eu já queria trabalhar com 5, 6 anos, era um parto para me tirar da loja dela e me levar pro colégio, que eu queria trabalhar. Então acho que esse contato com a criação veio muito dela. E esse lado meu historicista, de pesquisa, de embarcar e entender o viés por trás de um prédio. Isso é do teu pai. Do meu pai, que é um professor, sociólogo, também já aposentado, mas que exerceu muitos anos, foi para não sei quantas faculdades. Então, aquele acadêmico que tem orgulho, que é ao lado da minha família, a maior parte da família de professores. Então esse lado da pesquisa vem muito disso, da construção dos meus projetos, seja na escala que for, tem muita pesquisa. Eu acho que esse viés histórico para mim é essencial, entender o prédio, se o prédio é anos 40, o prédio é anos 80, né, qual o contexto daquilo ali, para transmitir um projeto com mais verdade para o cliente, né? Por mais que não seja uma premissa do cliente. O cliente quer um projeto bonito, mas eu embarco de entender o que é o contexto do prédio e tudo mais para trazer essa resposta para o meu criar. Né? E com esse mix dessa vanguarda de criação muito ligado à moda desde sempre da minha mãe. Então, ver esse equilíbrio que eles não imaginariam que fosse resultar na arquitetura, né? Não era um viés assim natural, mas com certeza teve uma influência deles muito grande, né? Assim, então se tornou uma escolha essencial e sou muito feliz por ela, apesar de ser uma escolha trabalhosa, né? Que acho que a arquitetura é uma profissão que demanda, né? Assim, então, a todo mundo que está ali ao nosso redor, estagiários e tudo mais, a gente sabe que é uma profissão trabalhosa. Desde cedo a gente aprende isso, que assim, você tem que ter realmente uma rotina, né, dedicada àquilo ali, e tudo que está relacionado, mas é muito gratificante. Não, nenhum projeto vai ser igual, nenhum cliente é igual. Foi legal entrar nessa parte quase freudiana, né, de pai e mãe, que justifica muito bem de onde vem esse lado mais
historicida mesmo, que você falou, e a parte mais estética, né? Que é algo que você não tem na arquitetura. Se um projeto, algo que você assina não faz sentido esteticamente e do modo funcional, é perdido, né? Funciona, exatamente. Eu acho que existe também uma outra transição que acompanha muito na minha formação, né, como profissional, como pessoa, porque as pessoas saíram do estigma da casa de revista, né? A gente era criança, a pessoa mora numa casa de revista. Hoje em dia a construção é muito diferente, as pessoas entenderam com tudo que, né, se passou nesses últimos anos, de pandemia e tudo mais, que a casa que reflete uma perfeição é a casa que reflete você. Então é o oposto da casa de revista, né? A casa de revista é um imaginário que existiu muito na década de 90, que as coisas eram mais estáticas, né? Você tinha aquela impressão do que era a casa num material gráfico. Hoje em dia você tem o Instagram, você quer entender a vivência. Então já se sabe, né, que o máximo do luxo é você ter uma casa que corresponda a você. E a sua vai ser totalmente diferente da Vanessa, que vai ser diferente da minha. Então eu acho que também teve essa transição do fazer da arquitetura, né? De que as pessoas não são iguais, elas não tem como buscar, né, um objetivo em comum, estático, idealizado e perfeito, né? Sim. Então a gente temos buscas individuais e a graça é essa. Acho que um bom arquiteto, e até os escritórios de arquitetura, a maior parte dos que eu admiro, contemporâneos, né? Eles não têm mais tanto um padrão, porque antigamente existia muito disso. Você contratava um determinado escritório, existia o padrão do tom da marcenaria que aquele escritório usava, o padrão de revestimento que aquele escritório usava e o cliente que se adequasse ou não procurasse aquele escritório. A assinatura era aquela. A assinatura era aquela, né? Você tinha ali uma assinatura em jogo. Eu acho que isso mudou muito, né? Eu acho que o consumo de quem a gente, né, busca dialogar e tudo mais é muito personalizado. As pessoas não querem, de forma alguma, serem interpretadas como seres em série, né? Então, muda muito. Ficou até cafona, né? Falar minha casa de revista ou esse determinado móvel não tem o porquê estar ali. Esse lado é muito bacana de falar também. É isso. Eu acho que vai muito por esse caminho, né? Das buscas individuais e do arquiteto ser um agente ali, né? Prestador de serviço que está interpretando as buscas daquela pessoa com o contexto onde ela está inserida, com o que tem de bacana de vanguarda, com o que tem de tecnologia, então é quase fazendo ali, né, uma alquimia, misturando tudo, chegando num resultado único, né, exclusivo. Então o projeto pode, claro, se parecer, né, mas assim, acho que as buscas são muito individuais, né, assim, para cada projeto. Eu mesmo adoro essa máxima de que a casa somos nós, né? Geralmente a pessoa vai procurar um arquiteto, como o Victor, um designer de interiores, para tentar trazer aquela visão, mas para onde você for, a casa vai com você. Sim, o que você sente, como você se enxerga no ambiente. Todos os detalhes. Vocês são quase que desbravadores do caminho. É por aqui, assim, eu te ajudo nisso, mas quem bate o martelo no final realmente é o cliente. Né? Sim, tem que traduzir as buscas que às vezes nem eles sabem o que eles querem, e é nosso papel. Né? Eu acho que às vezes as referências... Ajudar a achar o caminho. Ajudar a achar o caminho. Encontrar a luz. Muitas vezes até contrariar o melhor dos caminhos, que é claro, né? Cliente. Mas às vezes a gente tem que fazer essa descoberta de entender, mas você trouxe essa referência por quê? É uma referência que funciona para uma pessoa que ela admira, que o cliente admira, mas não funciona para ela. Então a pessoa pode achar num primeiro momento que transplantar aquilo para ela vai funcionar. Aí você descobre que não, né? Que aquilo funciona para a pessoa que realmente... uma pessoa que esse cliente admira, mas não é exatamente o perfil dele. Até a casa também, pode ser que aquela casa não comporte aquilo. Exatamente, uma rotina diferente. Então acho que é nosso papel, né? Entender o que são os caminhos, as referências e propor, às vezes, até mesmo contrariando um pouquinho o cliente. E ouvindo o cliente, vai nesse exercício que, né, também não tem uma fórmula, acho que é realmente tentativa e erro que faz parte, né, assim, das melhores coisas personalizáveis, editáveis, você tem que experimentar, e às vezes dá certo, às vezes você tem que fazer alguma revisão até chegar no ideal. Eu acho que quanto mais a gente fala com arquitetos aqui, com pessoas que trabalham com decoração, a gente entende que são psicólogos, né? Você tem que assumir ali uma cadeira, um divã, né? Imagina, faz uma obra que às vezes dura 6 meses, 7 meses, 8 meses, você tá ali direto. Direto com a pessoa, é contínuo, né? E muitas vezes você tem que entender que o que a pessoa quer é ser ouvida, às vezes não é uma crítica direta sobre o que está acontecendo, mas é uma outra coisa que está por trás.
Acho que de fato deveria ter, né, nas faculdades de arquitetura, apesar de Uma ter parte de psicologia. a parte de psicologia, algumas cadeiras que não fossem só eletivas, porque a compreensão do querer das pessoas é algo, né, complexo. Você tem que estar ali, pelo menos, ser um muito bom ouvinte. Acho que, assim, claro, existem profissionais que são até mais expansivos do que eu com os clientes. A minha forma de fazer é ouvindo muito mais, observando, do que, né, assim, no primeiro momento, propondo. Então, acho que é um caminho de realmente muita escuta, né? O melhor caminho é escutar, né? É escutar, e ser atento, né? Observar, e entender, né, dentro daquilo tudo ali, o que pode vir a funcionar para aquele caso específico. A gente falou da Lavis, né, que é uma marca familiar com mais de 35 anos de existência. Mas, Vitor, como você faz para cuidar de clientes com perfis tão diferentes e ainda assim deixar a sua assinatura em cada trabalho? Acho que é muito por esse caminho, né, de mergulhar na realidade de cada um, na verdade de cada um. Eu acho que tem um viés em comum de soluções, né? Às vezes até engraçado, tem traços do nosso projeto que até viraram uma linha de móveis separado, como a estante colmeia. E tem vezes que a gente não propõe a estante colmeia, né? E o cliente fala, mas por que você não fez a colmeia? Por que eu não tenho a colmeia? Que é justamente que naquele momento você acha que não está na escala daquele projeto, aquele apartamento não tem, né, uma dimensão tão grande. Então, às vezes, até é um exercício contrário, que o cliente quer alguns itens que são recorrentes nos nossos projetos e no primeiro momento a gente não propõe. Aconteceu também uma coincidência muito interessante na parte do mobiliário, de não propor o sofá Brasília, que é um sofá com a minha assinatura, e a cliente chegar num showroom de venda, encontrar o sofá e não sabendo que era uma assinatura minha, querer esse sofá no projeto. Então, acho que existe uma liberdade, né, assim, para tentar entender e ser imparcial. Então, acho que isso é uma coisa que eu falo muito para minha equipe, que o projeto não é para gente, né? Ele tem que ter ali uma orientação nossa, mas é para um cliente. Então, tem que entender na dinâmica daquela pessoa, né, que a pessoa pode ter uma casa enorme e não gostar de receber, ou pode ter um apartamento minúsculo e adorar receber. Então, a dinâmica de cada um é muito individual, né? Então, acho que tem que ter essa imersão. Existe um viés ali meu técnico, que muita gente brinca que eu sou especialista em fazer apartamentos menores, espaços menores serem maiores. Acho que aí existe um traço realmente em comum que eu gosto disso. Acho que é um exercício de desafio, às vezes, maior do que fazer coisas muito grandes, né? Porque você tem uma metragem mais avantajada e tudo mais. Então, acho que nessa existe sim uma imersão em cada contexto. Acho que existe uma imersão no personagem cliente, e compreender o que funciona e não funciona no local atual, seja de trabalho ou de residência. O que você acha que funciona na sua casa, o que você acha que não funciona de jeito nenhum. Acho que realmente existe essa imersão, por isso a gente consegue atender clientes tão diferentes e de forma própria. A intervenção aqui mesmo, que é uma intervenção numa casa de bairro, da memória afetiva de todo mundo que estava ao redor, com uma casinha coloridinha do bairro. É uma intervenção totalmente diferente de uma fachada de um prédio contemporâneo na orla. Então, é um Vitor, né, diferente, é um Marquinisque diferente, interpretando que, poxa, a memória afetiva dessa região daqui tinha essa casinha colorida no imaginário, então essa casa não poderia virar monocromática, branquinha. Então, todo um exercício, né, do por trás que dão respostas totalmente diferentes. É difícil até imaginar, né, que, poxa, um prédio a poucas quadras daqui, que a fachada foi feita pela mesma pessoa que fez o retrofit dessa casa, né? E eu acho que é isso, eu fico mais satisfeito em ter projetos que responderam aos usuários do que tentar imprimir um estilo, né? Que acho que senão você cai naquele erro da casa de revista, do cliente estático, que é tudo que eu não busco fazer, né? Você já amarrou na minha próxima pergunta. Que bom. Que é exatamente isso. Você assume um projeto com a mesma energia quando você pega algo mais simples e pontual, ou algo realmente mais amplo, que você sabe que vai ter um alto valor agregado ali. Como é que você vai espiritualmente, praticamente, para assumir esses perfis de clientes que te contratam? Eu acho que com certeza você é o mesmo Vitor, com a mesma, né, assim, gana de acertar, porque é uma mesma imersão, né? O processo de criação, acho que seja para criar um móvel ou fazer uma retrofit de um prédio, é o mesmo processo. Para mim, a mesma coisa é o cliente. Então, meu imaginário, né, o que eu quero naquele momento é satisfazer e atender a expectativa, né? Então, acho que realmente é um exercício incomum e muito interessante, né, você conseguir responder. E às vezes é um desafio muito grande nesses menores,
as pessoas que têm orçamento mais enxuto, ou empresas que têm orçamento enxuto, você conseguir responder, né, e tá ali com todas as questões, eu vou chamar de adversidade, mas os desafios de um projeto que tem um orçamento ilimitado, que é muito raro também, que acho que até, né, quando se tem um orçamento muito grande, existe sempre um limite. Acho que a criação isolada do contexto dos desafios, eu acho que ela é mais vaga do que com os desafios, né? Então, quando você está criando, sabendo o que é seu orçamento, o que é o seu limite, o que são as suas restrições, seja de metragem, orçamentária, você tem as respostas diferentes, né? Então, acho que caminha junto, né? Você saber todas as questões que estão ali por trás e você tem o mesmo desejo de acertar. Então, eu encaro da mesma forma, assim. A gente sabe também que, assim, o teu ofício principal é a arquitetura, né? Só que você também é aquele profissional que entendeu que o backstage não bastava. Você foi para o centro do palco e angariou uma carreira até de influenciador digital. Conta pra gente como rola essa transição, que tem a ver com aquela pergunta lá que a gente fez da comunicação, né, ajustada para seguidores. Como é que mudou isso para você? Olha, André, é um desafio também, né? Porque assim, são quase que 4 frentes diferentes, mas que são todas complementares, né? Quando eu apresento ambiente no Casa Cor, por exemplo, eu estou juntando as 4. Né? Que eu tenho ali a arquitetura, eu tenho design, eu tenho papel de curador, eu tenho papel de influenciador na divulgação desse conteúdo, né? Assim, o que está ali das marcas que estão presentes e que elas esperam isso de mim. Elas não querem só que eu posicione o produto e dê como concluído, está feito. Não, existe ali um viés de divulgação, de entrega, né, relacionado àquilo. Então, acho que existe sempre esse cuidado, que apesar de serem áreas diferentes que são complementares, elas têm que estar nessa mesma gama que a arquitetura e design. Então, acho que assim, o desejo de abrir, né, esse canal como influenciador exclusivamente não existe. Né? Existe falar e me comunicar sobre as marcas que eu já indico para os meus clientes e que estão presentes no fazer da arquitetura da Arquinística. Então, acho que realmente tem esse, né, cuidado. Foi um caminho que foi sendo natural, construído, por gostar de me comunicar e de explicar o porquê das minhas escolhas. Então, acho que as marcas perceberam isso. E aí, realmente, existe esse ramo autoral, né, e por trás também na geração de conteúdos. E é uma alegria, né, porque você vê que, de fato, ainda mais quando está conectado à vanguarda, à tendência, né? Assim, sabendo que o Rio acaba ficando muitas vezes off dos circuitos essenciais, né? Por todas as questões que nos últimos anos a gente passou na cidade, é bacana ver que como um criativo, como alguém que tem um estilo de vida interessante, marcas do Brasil e até de fora estão se conectando e que querem ver esse conteúdo. Então acho que tudo tem um casamento, mas tudo tem um viés em comum, que é arquitetura e design. Que acho que também tudo que se abre demais, né, acaba perdendo um pouco o propósito. É o que eu tenho também, capacidade para falar sobre gastronomia, por exemplo. Eu não sei cozinhar, quem me conhece bem sabe que eu não sei cozinhar um ovo, então eu não poderia com propriedade falar, né, de um tema que eu não entenda. E eu acho que esse tema, por mais que esteja sempre no aprendizado, a arquitetura e design foi o que eu me especializei. Então, quando é para falar sobre isso, para mim é muito natural e prazeroso. Se soubesse também cozinhar, também ia ser chefe. Aí não também dá, é né? demais, né? Chega, aí não dá pra conciliar mais. Não, ia virar um perigo, né? O cara faz tudo. Meu contato com a marcenaria termina na parte externa do armário. Eu digo até que a parte interna... Chega até ali, olha... acho tudo muito bonito. Sei projetar, sei dispor aí chama bem. o Thiago, né? Eu sei a triangulação, mas o Thiago sabe cozinhar? Thiago sabe, quase tudo. Não? Ele diz que não, mas... E a gente trouxe um mimo pro nosso convidado. Gente, eu não tava esperando. Eu tava de olho pra te falar a verdade. Ele tá merecendo, porque depois desse mimo ele vai soltar informações. É pra abrir agora? Se você quiser, pode abrir depois. Não, acho que eu quero abrir agora. Acho que é muito elegante. Tá? Conta pra ele, Vanessa, um pouco desse mimo. Não, deixa surpresa. Ele que tem que abrir e ver. Não vou contar nada. Ah, que linda! Pra ele botar lá na casa dele. Na casa nova, pra sair. Na casa nova, né? Deixar bem bonito lá o lavabo, que depois eu vou ver como é que vai ficar. Isso, com aquele papel de parede lindo. De onde
Ela avisa, claro. Fala um pouco pra gente, Vanessa, da Lavis, né? Como se o Vitor não tivesse muita informação. Quase, verdade. quase membro dessa empresa familiar. Quase não. Como é que eu vou falar isso, né? O Vitinho já conhece, né, a Lavis há tantos anos, né, a nossa loja de decoração para casa, que a gente faz cortinas, almofadas, papel de parede, toda essa parte, né, Vitor? Indica sempre os clientes dele. Os adornos também, claro. São escolhidos com muito carinho por você mesmo. Sim. O que vocês têm de amizade, a Lavis tem de existência praticamente. É verdade. Assim que a minha mãe me teve, a loja fez 36 anos agora. E sempre naquele mesmo endereço na Barra? Sempre no mesmo endereço. Na Olegário Maciel. Número? 451. Ah, tá vendo, Rose? É o shopping, é o Barra Top. Sim, que legal. Não, é um ponto ótimo. Sim. Vale a pena visitar. É a rua mais movimentada da Barra. Não, assim, de centro de comércio, né? Vocês estão num lugar que é burburinho puro ali. Sim. É como se fosse daqui do Leblon, Ipanema. Clima de Zona Sul na Barra. Eu acho que é a única rua que tem lá assim. Porque na Barra não tem muito isso. Aí você para algumas horinhas lá, vem uma senhorinha contar a rotina, contar o que aconteceu. A Vanessa é uma grande terapeuta também. A gente tem esse dom, né, Vitor? Além de tudo que ela faz, também faz terapia. Tem aquele sofá maravilhoso de lá, com cafezinho, e as pessoas vão contar um pouquinho da vida delas pra Vanessa. Com certeza. Agora eu entendi a parte de serviços personalizados, né? Conforme o que o cliente te oferece. Mas isso é verdade mesmo, sabia? Tanto eu quanto o Vitor, né, todas as pessoas, a gente tem essa parte de psicologia que tem que... Mas tem que ter, né? Senão vira só... Não é sobre o outro, né? Fica algo muito... no teu umbigo ali. Você acaba se aproximando e a pessoa acaba contando da vida toda, né? Tipo assim... Às vezes até demais. Uma relação de confiança às vezes até demais a pessoa acha que você até chora, tem de tudo. Eu falo sempre que viver é fácil, agora conviver, né? Que realmente é o exercício do dia a dia, né? Sim. E acho que a escuta, né? Nessa rotina que a gente tem na vida contemporânea, você dá ouvidos a alguém, você fugir um pouco do timing do Reels, né? E dar uma atenção para alguém por mais de 2 minutos, hoje em dia é raro, porque a gente está condicionado psiquicamente a ficar no deslize do Reels, tudo rápido, e tá resolvendo 5 coisas ao mesmo tempo. Então, acho que as pessoas que se dispõem a ter uma escuta maior, né? Como a gente nosso ter isso, acabam realmente se conectando, né? E tendo ali... Não, e às vezes é só isso, né? A pessoa vai lá e quer ter, tipo assim, 10, 20 minutinhos da sua atenção e já fica feliz. Tipo assim, com isso, sabe? Você também, é uma troca, né? Você acaba sentindo que você influenciou no dia daquela pessoa. Sim, você está fazendo uma mitzvah, né? Uma boa ação. Uma boa ação. Legal. Nessa pegada internacional, Vitor, hoje é curador do Loft Azul Milano no Fora Salone durante a Semana de Design de Milão. E já ele embarca para Milão para inaugurar o Loft. Como tem sido essa experiência? Olha, Vanessa, um grande desafio, né? Eu muito curioso, queria muito expor os móveis, né? A parte da Nisqueira em Milão. Já sou espectador da feira há muitos anos, né? Vi aquela magnitude. E é complicado que no Rio você não tem muito acesso às curadorias, não fazia parte ali das curadorias que se dispunham a levar criativos para Milão. E a partir disso, depois de muito trabalho, a gente, através da Azul Milano, que é essa empresa que faz toda a divulgação e exportação de uma joia brasileira, que é o quartzito azul Macaúbas, né, que vem da Bahia. Pelo mundo, esse espaço era um espaço que já existia, pertencia à Azul Milano, mas estava desativado. Ele já tem um volume de compra internacional, enfim, os clientes não precisavam mais ir encontrá-los pessoalmente em Milão. E aí eu descobri esse ponto desse espaço, fiz o convite, né, eles, entre nós, a gente arquitetou a retomada para a abertura desse espaço com a minha curadoria pelos próximos 5 anos. E além de mim, legal, são mais 5 anos de espaço e temos, são 3 sócios comigo, então tem muitas pessoas que estão nesse bastidor. O Miguel e a Ali Nova, que são a 3ª geração à frente, né, do Azul Milano. Thiago Pellegrini, meu amor, meu sócio, e está com a gente também na diretoria desse projeto, que é feito então, né, por 4 sócios. E a partir disso, como as coisas se abrem através de um
portal, acredito muito nisso, da energia do que a gente quer. Em 2025 eu consegui e fui premiado pelo governo brasileiro e a Bimóvel para expor uma peça no Salone, que é o Salão do Móvel Formalmente, né, que foi feito em 2025, mas em paralelo já existia esse projeto do Loft, onde eu sou curador. Agora em 2026 eu me concentrei para estar só no projeto do Loft, e é o Circuito Forest Salone, que é o Circuito Forest Salone It, que é o maior das organizações que acontece durante a Milan Design Week. E a gente está levando mais de 40 criativos para esse espaço. Então é muito prazeroso ver essa vertente que foi acontecendo, muito parecido com o design também, que não era uma intenção inicial ter os móveis, mas a partir de uma necessidade do querer dos produtos, a personalização dos produtos dos meus projetos de arquitetura, nasceu a Nisquier, que é a parte imobiliária. E a exposição do Loft Azul Milano da mesma forma. O querer expor em Milão, né, nasceu uma exposição que acabou virando um evento. Então as coisas acontecem de uma forma que não é tão planejada, mas é uma forma muito prazerosa, desencadear, sim, né? Gratificante. E uma coisa interessante, uma curiosidade, eu estava em Milão no passado no Salone expondo essa cadeira que eu levei junto com a Pex, com a Bimóvel, você foi me prestigiar, minha amiga querida, com a Rose. E depois, enquanto eu estava andando pelos corredores do Salone, eu ouvi uma pessoa comentando, duas pessoas que eu não conhecia. Nós temos que ir naquele evento do Loft, Azul Milano e Naville. E eram pessoas que eram espectadores da feira. E aí realmente você vê, de fato, você está conseguindo conduzir e passar uma mensagem, né, de representatividade do Brasil, divulgar os talentos brasileiros. Hoje em dia conseguir trazer pessoas que demorariam para ter esse acesso, que nem eu demorei a ter, para trilharem junto comigo esse caminho que eu ajudei, né, a construir. Então é muita responsabilidade, que imagina o envio internacional de tantas peças, Sim. mas estamos prontos para o desafio. Daqui a 4 dias eu embarco para Milão. Que bom. Eu ia dizer que é o poder energético das pedras, né? As pedras, não, eu concordo com Total. você. Mas também tem esse olhar ao brasileiro, né? Eu acho que a gente vem de um movimento onde as pessoas estão se interessando pelo olhar do brasileiro e as matérias-primas também que a gente tem aqui. Acho que é um retorno, né? Assim, acho que algumas décadas já se teve uma coisa parecida. Isso se perdeu porque os criativos brasileiros passaram a fazer muita alusão ao que já existia lá fora. Por algumas décadas se teve a impressão de que para você dialogar mobiliário de alto padrão italiano, você tinha que fazer alusão direta à Itália. É tudo que ninguém quer. Sim. Você quer o brasileiro com o fazer do brasileiro, da matéria-prima, né? Acho que esse retorno, resgatando essa memória, né, dos grandes mestres modernistas que ditaram o que a maior parte dos italianos está fazendo hoje, que nem Sérgio Rodrigues, Adolfo Spinks, então todos os outros nomes do design brasileiro. E agora é um movimento muito interessante de se compreender essa autenticidade de mais ou menos, pelo menos 10 anos para cá, pelo meu olhar, e voltar com essa essência de brasilidade, né, e de realmente aproveitando toda essa receptividade e tudo que a gente tem de diferencial para mostrar. Sim. Não, e usando esses exemplos que você deu, né, desses arquitetos que forjaram movimentos importantíssimos, sim, eles tratavam de um Brasil que não era óbvio também. Então a gente está falando de brasilidade, mas são todos os Brasis que podem caber, né, numa feira. Exatamente. A curadoria fala muito disso, né, dessa reunião de criativos de segmentos diferentes. Conta um pouco aí, dá um spoiler pra gente do que vai rolar. Esse ano o Loft vai ter uma ambiência muito diferente, porque a gente está conduzindo, meu papel na curadoria principalmente foi deixar de ser uma exposição estática por totens, que é super bacana, mas o intuito esse ano é fazer uma ambientação. Então o Loft de fato vira como se fosse uma casa, né, que é muito um fazer próximo que a gente faz no Casa Tour, enfim, mostras aqui no Brasil tão bem feitas, com tanta sim, qualidade, que essa reprodução, né, do contexto de uma casa, de um espaço. Então ele vai ter esse tema, que é o fio condutor da vida, que permeia desde uma academia que tem a tecnologia de IA, que vai estar no ambiente dessa casa do futuro, que dialoga com o presente, até mesmo as obras de arte imobiliária. Então tem esse fio condutor, que é o tema da água, fio condutor da vida, mas essa ambiência que traz a escala da casa, que sai um pouco do estático, do produto, né? Então tudo que está disposto ali, seja arte, seja tecnologia, seja design imobiliário, não está exposto como produto, né, como peça, e sim uma montagem, contexto, um contexto da ambiência de um loft. Que bacana. Muito animado. Então, conta um pouco, né? Quando você volta para o Brasil com essa bagagem, né? Como é que você influencia os seus projetos daqui? Com o coração apertado, que eu sei. Não, inspiradíssimo também, né? Inspiradíssimo. Coração apertado e realizado, mas ao mesmo tempo
Uma coisa que não é um pesar, mas assim, bem sem tempo. Eu acho que eu vou sem tempo, eu volto sem tempo, lá eu fico um pouco sem tempo. Mas é gratificante, depois eu faço o que eu gosto muito, mas é por que eu digo que eu volto um pouco sem tempo? Porque a obra do Casa Cor São Paulo já está acontecendo agora. Então, hoje está acontecendo enquanto a gente está aqui. Eu não estou falando que você me amarra nas perguntas. Essa era a minha próxima pergunta. Você está vindo de um ano, 2025 foi um ano incrível, né? Você teve uma participação super comentada no Casa Cor Rio, com o AP Conrado. Foi aquele projeto incrível. Obrigado. Para esse cliente imaginário que você pensou. Você foi no Open House, você foi convidado. Fui recebido super bem. E eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é, saindo desse movimento tão bem sucedido de Casa Cor Rio, 6 edições, por muito tempo o mais novo arquiteto a se apresentar no evento, e agora amarrando o Casa Cor São Paulo? Olha, é muito gratificante no sentido de ter uma trajetória aqui no Rio, né, que me orgulho muito, e a partir disso, agora com essa entrada em São Paulo profissionalmente, tendo uma base em São Paulo também, né, uma disposição só de pontualmente fazer projeto, eu conversei muito com a Curadoria Brasil desse desejo. E foi realmente uma compreensão que existe um cuidado muito forte nas curadorias de cada região do Casa Cor, assim como tem aqui no Rio com as Patrícias, o Pedro Ariel, teve um cuidado de entender o porquê, né, dessa minha entrada em São Paulo. E era de fato para concretizar esse movimento de estar de fato nas duas praças como base, como atuação, e também comemorar os 10 anos da Arquinisc nessa expansão. Eu acho que tudo que está estagnado, está numa zona de conforto, tem alguma coisa estrutural errada ali por trás. Então esse desafio dessa mudança de expansão e de fato estar, né, na matriz do Casa Cor. E a construção do Conrado foi muito interessante porque, podendo construir o que eu quisesse construir, como eu falei lá no início, que a minha criação é muito amarrada a um contexto, seja um prédio, seja uma pessoa, eu quis construir um personagem, que era o Conrado. Todo mundo tem um pouco de Conrado, né? Então ele é um cool kid, um cara que voltou a morar no Brasil com 50 anos, e em 2025 a gente abriu essa casa fictícia, que na verdade era um espaço do Casa Cor, e fez o convite através desse personagem que na verdade não existia, que era um cliente imaginário. E agora São Paulo a gente vai ter um contexto bem parecido. Temos o Paulo, acho que a Vanessa não soube do Paulo. A gente vai ter o Paulo, o Andrei também sendo de primeira mão, que não abre um AP como o Conrado, um loft, um estúdio, mas sim uma torre. E aí também foi um movimento muito interessante da Curadoria de São Paulo entender o porquê eu estava tratando um espaço como torre, né? Ele tem uma verticalidade. O ambiente que você viu, que é a Torre do Paulo, a Torre Paulo. E tem uma questão muito vinculada a um tema do Casa Cor, que acho que o Casa Cor tem sempre um tema muito forte, né? Uma pesquisa, um embasamento muito forte do que eles apresentam como nosso master plan de assunto e de tema para o ano, que é o coração, é mente e coração. E acho que é um retorno para o analógico que a gente estava falando lá atrás, né? Então você sai do futuro idealizado, do IA, de tudo que está vinculado a tantos temas que já, né, foram explorados, e vai para essa mente e coração. E a minha interpretação desse espaço foi uma torre, e entrando muito na gama do que a torre representa para cada um. Nosso corpo é a nossa torre, né? Então quem que você convida para essa torre? Quem entra, né, nos seus sentimentos, ou enfim, quem você convida para sua casa. E aí não é uma casa que é a torre desse Paulo. Então acho que de fato tem uma expectativa grande, por isso esse retorno de Milão embarcado direto nesse projeto que já está em andamento, para mostrar essa vertente, né, de criação de um ambiente que a gente está muito ansioso para mostrar para todo mundo do Casa Cor São Paulo. Eu acho que essa é outra parte muito bacana também do meu trabalho, né? Eu falo que é um traço global, eu escrevi inclusive sobre o AP Conrado, justamente por isso, porque são espaços que poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Essas pessoas, esses projetos poderiam ser ancorados tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Milão. E é interessante essa troca com São Paulo por isso. O paulista gosta de ter ali uma relação meio que indireta com o Rio. Nessa relação de amor e ódio tem um pouco disso. E a gente também traz alguma coisa pro paulista. Total. Tem essa troca que é natural. É natural e complementar, né? Assim, agora estamos entre as duas cidades e podemos chamar um pouco de lar São Paulo, né? Porque agora tem um apartamento lá. Você tem uma conexão, para mim, é complementar. Eu acho que a maior parte das pessoas que
eu conheço, também interpretam de uma forma parecida, assim, que é muito diferente, né? Então são escolhas que não necessariamente você precisa optar por uma, você pode ter ali as duas. Então eu acho que, de fato, como arquiteto carioca, existe muito, né, do carioquismo na concepção do espaço. Se fosse para apresentar mais uma arquitetura que tivesse um viés muito industrial, muito brutalista, existem arquitetos que fazem isso brilhantemente em São Paulo. Acho que o desejo de estar lá também é mostrar uma coisa que a minha essência tem um diferencial, né? E que parte, claro, do fato de ser carioca, que é uma outra paleta de cores, uma outra inspiração. Mas um cuidado que a gente teve, né, que o Paulo, ele é paulistano, ele não é carioca que foi para São Paulo, ele é paulistano. E é aquele paulistano que com certeza adora o Rio, como todo paulistano que enfim, que tem uma vivência mais global, né, que não fica tão preso em São Paulo. E ele é um pouco mais novo do que o Conrado, e dizem que ele é primo do Conrado, mas ele tem uma personalidade bem específica. E o prédio também, voltando para esse viés historicista, que já fica o convite aqui a partir de junho, que vai estar aberto ao público do Casa Clube de São Paulo. O prédio tem um contexto de ter sido um prédio que poucas pessoas em São Paulo conheciam. É um parque que é muito mais conhecido ao redor dele, que é a região de Perdizes, Pompeia, Água Branca, que é o nome do parque, do que na grande São Paulo como um todo. E muitas pessoas descobriram esse espaço incrível, que é um parque no meio de uma cidade, né, das maiores cidades do mundo, recentemente através do Casa Clube, uma reabertura desse parque, porque ele é um parque que no século XIX eram feitas exposições agropecuárias, na época da São Paulo agrícola. Uau. Então você tem prédios tombados lindíssimos, né, um contexto, né, de um verde incrível, que dá uma sensação até de Rio de Janeiro em São Paulo. Então, nesse viés, o Paulo tem um quê de ligação com o café também. Porque, né, tem um contexto do café muito forte nesse prédio, das exposições agropecuárias, de tudo que acontecia. E aí a paleta de cores está ligada nisso. Eu não posso dar muito mais spoiler, vocês têm que ir lá visitar. Não, mas a gente tirou alguma coisa, né? A gente tinha essa meta, tirar um spoiler, tirar uns projetos. Né? Conseguiram. É muita coisa, né? E quando dorme? Thiago, Então, quando que dorme? O Vitor não dorme. Muito pouco. Geralmente Vitor uma vez dorme por dentro semana. do armário. É igual o Harry Potter. Uma vez por semana, que eu durmo um pouco mais que 5 horas, que é de sexta para sábado em geral. Mas acho que é engraçado que eu volto e meio conto pro Thiago, que às vezes meus sonhos eu tô trabalhando, quase todos os sonhos. Tô trabalhando, tô medindo, tô fazendo. Aí alguém que eu sei que acabou de se mudar, se mudando de novo, eu tô no sonho, mas por que você vai se mudar? Por que você tá fazendo isso? Então assim, eu tenho trabalho até no sonho. Mas ainda bem que assim, em geral, são aventuras que saem bem sucedidas. Eu acho que é gratificante você ver que quando você está abdicando, né? Às vezes do lazer um pouco, do descanso um pouco, coisas incríveis estão sendo construídas. Aí você fica mais motivado, né? Quando você faz o que você gosta. E tem o apoio de pessoas incríveis, que nem tantas que estão aqui, nem o próprio Thiago, né? Assim, existem muitas pessoas por trás, né, de tudo que está acontecendo. E sócios, apoiadores, patrocinadores, amigos. Então, da escala da pessoa que te liga aí durante uma obra do Casa Cor, leva um sanduíche a quem compra teu barato e te, né, apoia como um patrocínio. Então, realmente tem muita gente por trás. Né? Não sou só eu acabo parecendo, mas só é possível porque tem tanta gente que compra o barato e embarca nas minhas ideias. Isso é muito legal. Eu lembrei de uma coisa que no AP Conrado tinha um quadro do Tintim na colmeia. E me lembra muito do teu trabalho mesmo, né? Esse jovem repórter, né? No caso, um arquiteto, que explora o mundo inteiro e vive essa vida quase que fascinante, né? Pra quem assiste. Né? Ele tá ali com o cachorrinho dele, conhecendo o mundo, levando esse trabalho. Eu queria que você contasse se há esse empenho de deixar uma assinatura, um pedacinho seu em cada projeto. Eu acho que sim, André. Acho que tem essa vontade de fato deixar realmente um traço, uma representatividade, a divulgação, né, da parte que ainda existe de muito boa do Rio de Janeiro, a divulgação do talento dos criativos brasileiros que conseguem, através das indústrias que a gente tem aqui, criar uns produtos de tanta qualidade, tanto quanto as que são vendidas lá fora. Acho que existe muito um complexo que às vezes existe, né, em relação a nós brasileiros, ao nosso fazer, ao que a gente faz. E existe um desejo muito meu de ir contra isso e mostrar que não, existe seu mérito, existe seu prestígio. E eu acho que também isso repercute na arquitetura, né? Assim, acho que
até pela minha atuação muito mais presente na Zona Sul do Rio, de revalidar, revisitar esses apartamentos, né, que em outros tempos foram nobres e que às vezes estão defasados, estão, né, desatualizados. Então acho que tem tudo um viés em comum, né, assim. Os próprios apartamentos de Copacabana, eu tô adorando esse revival que tá vindo devagarzinho de Copacabana, que veio quase que por último dos bairros ao redor, que existe uma memória afetiva muito forte vinculada, né, aqui à Zona Sul, por ter sido, enfim, onde minha avó morava, onde eu tive minha infância. Então acho que de fato tem esse desejo de deixar um traço, mas não de uma forma egóica, exatamente, narcisista, sim, trazer um holofote de volta, né, para a cidade, para os nossos criativos, para os bairros que estão ali um pouco à margem, né? Eu gosto disso. Eu pensei nisso porque quando eu vi o Tintin, eu falei, engraçado, ele não estava totalmente escondido, mas ele estava ali estrategicamente na colmeia. Isso me lembrou o próprio Vitor trabalhando, sabe? Era um dos meus desenhos favoritos, né, na infância. O Thiago brinca às vezes que eu sou o Bob, do mundo de Bob, que eu tenho um Velotron e vou, rodo e faço. Aí o Bob, você já deu a volta no mundo hoje, falou, hoje não, tô tentando. É bem engraçado, você começa o dia em São Paulo, sai em Congonhas, quando você vê você tá aqui, você tá na Barra. Loucura. É uma loucura, e acho que é isso, acho que realmente é o momento, né? Acho que tem que aproveitar enquanto eu tenho pique, um pouquinho de dor no ciático, que você descobre o ciático depois dos 30, né? Já descobri o meu, mas assim, ainda dá tempo de fazer, né, essas aventuras. E quais são as principais dicas que você daria para quem está começando e quer expandir os horizontes, mas não sente a abertura do mercado? Olha, eu acho que é uma pergunta interessante. Estava até conversando sobre isso esses dias com uma pessoa em São Paulo. Acho que tem que dar a cara a tapa, né? Acho que na tentativa e no erro, claro, que embasado, minimamente respaldado de entender o que está falando, não ter vergonha de realmente encontrar o caminho. Pode não ser digital, tem pessoas que são analógicas, mas de buscar, de profissionalmente ofertar, né, o seu saber, o que ela tem ali de melhor para oferecer na captação de clientes ou na divulgação digital. Acho que não pode ter muita vergonha, né, assim, e persistir, porque de fato você tem muito não, tem muita dificuldade, né, do mercado. Então acho que de fato você tem que estar ali, se fazer presente, não é ficar escondido. Eu acho que até para captar clientes, né, você tem que circular, girar. Então é melhor do que ficar em casa, dar uma volta em qualquer lugar que seja, né, solícito ali para realmente ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. Sim, verdade. Então acho que disso a gente não corre esse mal, né? A gente corre por vários lados para poder de fato estar ali marcando presença, e eu acho que existe muito isso, né? É engraçado. E existe essa necessidade também, em uma parte das áreas, do nome, ser um nome familiarizado, e que eu acho que eu só consegui isso depois de 10 anos, né? Assim, porque era isso, não era de uma família. E também é um trabalhinho de formiga. De formiga, né? As pessoas passam a te conhecer. Não vai ser de um dia para o outro. E passam a ouvir, então tudo isso, né, requer persistência. Sim, e também certeza. Ativações, seja na escala mínima, né, de um aniversário, e estar nos eventos que você for convidado, seja institucionais, comerciais, até você marcar presença, até você ir nas digitais, né, nos veículos digitais das mídias para se expor. E também marcar presença, na arquitetura eu falaria mais, até um puxão de orelha para uma parte dos colegas arquitetos. Ir no evento para marcar presença, mas também não ficar no evento. Você não precisa também ser arroz de festa. Você pode ir em todos e ficar meia hora, ficar 40 minutos, porque a gente tem muito trabalho, né? O fazer do arquiteto é muito trabalhoso, demorado, é linha a linha, né? Seja num desenho de 3D, seja num software, né, de desenho de AutoCAD, ArchiCAD. Então acho que existe isso. Você tem que saber um equilíbrio entre estar presente, mas pontuar o tempo que você vai ficar presente. Ou, né, enfim, a postura. O dia inteiro. Que só haja tanto arquiteto para tanto convite que se tem de todas as lojas, todos os eventos. Tem um limite também, prestigia seus parceiros. Você não precisa ir no seu parceiro e nos 4 concorrentes do seu parceiro. Você pode ir, né, em quem está ali com você sempre, que é até bacana para sua imagem. Senão você vai em todos, mas quem que você é parceiro? Sim. Acho que existe esse viés, né, de... É tudo um equilíbrio, você vê. Não é porque eu gosto de ficar em cima do muro não, que não é meu perfil, mas acho que existe um equilíbrio entre você ir, não ir e ir demais, né? Então... Não, mas faz mais do que sentido. Hoje eu
falei um pouco sobre a gente está em semana de Rio Fashion Week, né? Sim. Começando amanhã. E eu falei da Missy. E o Ayrton Martins, o diretor criativo, ele fala muito disso. Que ele não queria crescer de qualquer jeito, então em alguns momentos ele teve que dizer não. Né? Dizer não foi muito importante para o crescimento ser saudável e da forma que ele queria. Você falou dessa percepção de que demorou esses 10 anos, né, para você ser mais reconhecido, mais visto. Tem um pouco a ver também com essa trajetória de construção, né, do teu nome. Você não quis crescer de qualquer jeito. Acho que é uma preocupação também diária, né, com essas frentes abertas todas, que existe uma mesma qualidade, né? Então tem que ter o mesmo padrão de entrega, seja de um conteúdo, da arquitetura, de uma fachada de um prédio, de um apartamento, um móvel, ou até mesmo da gestão desse evento em Milão, que as pessoas, né, Fica na expectativa. atribuem essa responsabilidade de expectativa, então tem que me cercar desses parceiros certos, mas de fato tem uma preocupação com o que é possível se fazer mantendo uma qualidade. Porque senão é um crescimento desordenado e aí, por isso, né, enfim, o Ayrton tem um trabalho genial, né, assim, não é à toa. Eu concordo com isso. Não, e agora a gente vai... Tudo que é bom dura pouco, né? A gente Sim, já passou. a gente tá caminhando pro final. E todo final de episódio a Vanessa encerra com a A gente dinâmica. faz uma dinâmica. Não, a dinâmica viral da Vanessa. Engaja super. E hoje a gente vai mudar um pouco. Você vai estrear a nova dinâmica de Vanessa. Ai, meu Deus. Vamos ver. De isso ou aquilo, mudamos para luxo ou essencial. Ela vai te dar uma opção, você vai dizer se é um luxo hoje em dia para você ou para as pessoas, ou se é algo essencial. Perfeito. Eu já sei as respostas. Brincadeira. Então tá, vamos lá. Rotina organizada? Essencial. Pode cortar e dar opinião se tiver. E bom, ele tem alguns meses ou um ano, mais ou menos, que ele tá na rotina organizada, né? Fala a verdade. A rotina profissional sempre foi muito organizada. A Né? pessoal, agora eu tô mais regrado porque eu tenho um auxílio de um general. Então, é isso que eu tava pensando. Eu tenho um bastidor. Porque às vezes dá uns deslizes, né? Na vida pessoal, agora a vida profissional e a pessoal estão muito... Tá tudo Estão certinho. essencialmente organizados. Eu gosto do equilíbrio que você falou. Tá tudo É equilibrado, melhor assim. né? Consumir design internacional é luxo ou essencial? Olha, isso é complexo. Eu gosto muito, né? Eu tento ao máximo poder trabalhar para ter, mas acho que para quem faz design, consumir design é essencial. Saber criar em grupo. Essencial, porque acho que existe a escuta, existe a colaboração de pessoas de diferentes expertises e áreas. Então, como eu disse lá atrás, um produto, existe expertise técnica de alguém que vai ter uma expertise muito maior do que eu em relação a determinado material. Eu acho que o arquiteto tem que sempre... Um ajuda o outro. O arquiteto ele é um estudioso, mas que não compreende tudo, né? A maior parte do que a gente projeta tem que ter uma criação em grupo complementar de produtos, de materiais. Então, essencial. Decoração com memória afetiva? Essencial. Né? Esse eu sei. Isso aí Esse eu conheço tudo. eu adoro. Eu sou aquele que ficou com todas as pratas, todas as porcelanas. Arte brasileira. A arte brasileira é essencial. Acho que são nossas raízes, né? E, enfim, faz a nossa identidade, né? Tem que estar ali presente. Sim. Amigos e clientes de longa data. É essencial. Mas não deixa de ser um luxo também, né? É luxo e essencial. É essencial, porque realmente é muito bacana, muito gostoso. Vitor, a gente só tem a agradecer, né, pela tua presença brilhante. A gente sabe que foi difícil encaixar, mas funcionou. A gente estava muito animado por esse episódio. A gente ficou muito feliz de você estar aqui com a gente, né, na nossa Casa Redentor. E a gente deseja muita sorte, né, nesses projetos, nesses novos Já deu tudo certo. horizontes. Não, com certeza. Né? Espero vocês em Milão. Para quem não puder acompanhar através do Loft Azulano. Espero vocês no Casa Cor São Paulo, na nossa rotina de projetos na Arquinística de Rio e de São Paulo. Sim, com certeza.